Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje o 37º devocional do ano para a honra e glória do Senhor. E hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre Mateus 25, do versículo 31 ao 46, que é o grande julgamento de Cristo. Jesus, nessa passagem, aparentemente, ele não quis tratar como uma parábola. Pode ser que seja realmente uma parábola, mas aqui parece que ele está falando de algo real, de algo que realmente vai acontecer, ou então algo parecido com isso. Amém? Vamos orar, vamos nos achegar a Ele, sabe, em oração, clamando pela sua misericórdia, para que Ele fale aos nossos corações, para que possamos conhecer mais da sua palavra e que assim Ele ilumine o nosso entendimento. Amém, meus irmãos? Oremos. Senhor Deus Santo, obrigado, papai, por quem tu és. Obrigado, Senhor, por esse momento. Oro a ti, ó Deus, pedindo para que o Senhor esteja abençoando, Pai, as nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que o Senhor me use, Pai, dando-me sabedoria. E assim que o Senhor seja glorificado através da minha vida, papai. Toma nas tuas mãos, ó Deus, essa palavra, que ela venha estar, Pai, encontrando lugar nos nossos corações e dando frutos para a tua glória e honra. É isso que nós oramos, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui em Mateus 25, nós já estamos perto da crucificação de Cristo. E antes da sua crucificação, né, ele fala os ais, né, para os fariseus, ele faz o sermão profético, e ele fala algumas parábolas com relação à sua vinda. Né? Ele fala das parábolas dos talentos, se eu não me engano, da parábola das virgens, né? E aqui é esse grande julgamento, que parece mais algo muito palpável, né, de que irá realmente acontecer. Vamos ler a passagem, ela é um pouco grande, ela vai até o versículo 46, mas vamos fazer uma leitura e então iremos refletir nela. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas na sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizer a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os cabritos, né? Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para os diabos e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de beber, tive sede e vocês não me deram, tive fome e não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo, que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno. Porém, os justos irão para a vida eterna. Meus irmãos, antes de começarmos a refletir nessa passagem, é importantíssimo compreendermos que a salvação não é por obras. Jesus aqui não está falando que você vai ser salvo porque você deu de comer a um pequenino, você vai ser salvo porque você deu de. Não, não, não. A questão não é essa. Amém? Isso é muito importante, porque então a gente consegue iniciar a nossa reflexão. Bem, como eu disse, a salvação não vem por obras. Porém, por sermos salvos, nós fazemos obras, sabe? Isso é muito claro porque Jesus, Mateus 7, se eu não me engano, Jesus vai falar, né, para aqueles que dizem: Senhor, nós não fizemos milagres em teu nome, nós não curamos enfermos, nós não falamos, profetizamos, enfim, nós não fizemos tudo isso. Jesus irá olhar para eles e dizer: Afastai, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, pois eu não vos conheço.
Aqui eles fizeram obras, eles fizeram grandes obras, eles fizeram milagres, profetizaram, curaram enfermos, enfim, grandes obras como essas, sabe? Essas são grandes obras. Só que eles praticavam iniquidade. Eles não seguiam os mandamentos de Cristo. Eles não tinham uma fé genuína. A questão aqui, meus irmãos, é como o Tiago diz. Tiago fala, nossa, a fé sem obras é uma fé morta, sabe? Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé e somente por ela. Mas uma fé que não pratica boas obras é uma fé morta. Tiago diz: apresente a tua fé morta, que eu irei apresentar a minha fé pelas minhas obras. Então é importantíssimo a gente ter essa noção. Nós não somos salvos pelas obras, mas por sermos salvos, nós praticamos boas obras. Jesus deixa isso muito claro em João 10. João 10, que Jesus diz que ele é a videira verdadeira, ele fala que nós, cristãos, que seguimos a ele, somos os ramos. E os ramos precisam dar frutos, porque se eles não vierem a dar frutos, Jesus, né, o Pai, aquele que cuida da videira, ele irá cortar esses ramos. Ele irá tirar da videira. Sabe? São ramos inúteis. São ramos que não servem para nada. Perfeito? Então, meus irmãos, por sermos salvos, por crermos em Jesus, nós amamos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso conhecimento, com tudo que nós temos, sabe? E por consequência, nós amamos o próximo como a nós mesmos. Jesus diz: vocês que me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E qual é o meu mandamento? Meu mandamento é este: ame o seu próximo como eu vos amei. Perfeito? Então, meus irmãos, nós somos chamados a servir o nosso próximo. E aqui Jesus deixa muito claro. Jesus deixa muito claro que, sabe, vocês que fizeram todas essas coisas por amor a mim, vocês que fizeram a estes como se fosse a mim, vocês virão para a eternidade, vocês irão morar comigo, sabe? O evangelho, meus irmãos, o evangelho não é somente algo que, olha só, nossa, eu criei em Jesus, amém, tô salvo, eu vou viver minha vida agora tranquilo. Não, o evangelho, ele te chama para crer em Jesus, e com essa fé em Jesus, você irá praticar boas obras, você irá agir, sabe? A chamada do evangelho Jesus diz o seguinte: vocês querem me seguir? Negue-se a si mesmo e carregue sua cruz, sabe? O negue-se a si mesmo é você se sacrificar, é você realmente negar suas vontades, de você negar, por exemplo, você que pode não ter tanto dinheiro, né? Você negar um açaí, você negar algo que te fará muito bem para você entregar uma oferta para aqueles que estão em missões, por exemplo. Sabe, isso é uma forma de você servir a Cristo. E Jesus diz também, se eu não me engano, em João 15, que não há sacrifício, né? Não há amor maior que esse, que dá a sua vida aos seus irmãos, sabe, aos seus amigos, né? Então aqui Jesus está querendo dizer não que a gente vá morrer, né? O irmão tá ali atravessando a rua, a gente entra no lugar do irmão, aí ele não é atropelado pelo carro, a gente morre, não. A questão é sacrificar a vida, né, nesse sentido, mas você dá a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, você se entregar, você se renunciar, você sacrificar a si mesmo e segui-lo e glorificá-lo com a sua vida. E aqui a gente vê, meus irmãos, quando Jesus, né? Olha, isso aqui é fortíssimo, meus irmãos. Quando ele teve fome, nós o demos de comer. Quando ele teve sede, nós o demos de beber, sabe? O que ele está falando aqui? Ele está falando que quando nós servimos os nossos pequeninos irmãos, aqueles que estão necessitados, nós estamos fazendo a Jesus. Nós estamos fazendo diretamente a Ele. Então, meus irmãos, quando você vê alguém que está passando por uma necessidade física, financeira, uma necessidade emocional, não importa qual que seja. Jesus é que ele fala várias para nos mostrar que não importa qual a necessidade, sabe? A nudez, né? Nudez que hoje em dia não é tão comum, mas todas essas necessidades que as pessoas estão passando, quando nós atendemos, assistimos essas pessoas, sabe? Nós fazemos não somente a elas. Elas são beneficiadas, é claro, por aquilo que fazemos, mas nós fazemos como se fosse a Jesus. E é isso que Cristo quer que nós tenhamos em mente, que nós venhamos a ter uma mentalidade transformada pela palavra dele, de modo que a gente pense nele quando formos fazer isso, que a gente não pense na vanglória, que a gente não pense no orgulho, que a gente não pense no homem ao nosso lado nos aplaudindo, falando: olha só, esse é uma pessoa boa mesmo, uau, essa é uma pessoa incrível, e ele é realmente alguém muito bondoso mesmo, olha, ele ajuda os pobres, olha só, ele se importa com os pobres, incrível, fenomenal. Não, não, não. Jesus quer que a gente pense
disse que o que nós estamos fazendo é para a glória e honra dele. Nós estamos fazendo em amor o próximo, e esse amor é produzido em nós através do Espírito Santo. É esse amor que ele quer que nós tenhamos, esse amor produzido pelo Espírito Santo, esse amor que ele teve por nós, que ele nos amou, o amor que ele estava erguido na cruz e ele estava cuidando da sua mãe Maria e de seu filho amado João. Esse é o amor que ele quer trazer para nós. É o amor que olha para o necessitado com um olhar de compaixão, o amor que utiliza da misericórdia, da bondade, da benignidade que ele produz em nós para transbordar, para encher o próximo. Isso, meus irmãos, nós fazemos para a honra e glória dele. Tanto que quando nós não fazemos para a honra e glória dele, aqui ele não está falando que os ímpios, né, os iníquos, aqueles que não creem em Jesus, eles não façam essas coisas. Mas muito pelo contrário, eles fazem essas coisas por motivo pessoal, não pensando em Deus. E quando não há algo centrado naquele que é digno de toda honra, aquele que está sendo exaltado não é Deus, portanto, é uma certa idolatria. Quem é exaltado é quem deve ser esquecido, que é o homem. Então, isso ocasiona na pessoa não glorificar a Deus, da pessoa não fazer aquilo para Deus, e obviamente ela não fazendo para Deus, ela não entregando a Deus. Nós vemos lá em Isaías que as nossas obras, as nossas melhores obras, são como trapos de imundícia, sabe? São como absorventes de mulher na antiguidade. Esses são os trapos de imundícia que Isaías cita. Então as nossas boas obras, elas só têm valor. E não é um valor no sentido de da pessoa receber, né? Não, é o valor que eu tô falando, o valor geral, um valor maior, né? Um valor transcendente, um valor significativo na eternidade quando nós fazemos para a honra e glória do Senhor. Além disso, aqui, Jesus também está exortando a pessoa que tem a oportunidade de fazer e não faz. Sabe, Tiago, capítulo 4, ele vai dizer, se não me engano, no versículo 17, que se você tem o bem para fazer, se você tem o bem nas suas mãos e não faz, você comete pecado. Então, se nós temos a oportunidade de assistir o irmão, de ajudar o necessitado e não o fazemos por não gostarmos do irmão, por exemplo, por sermos realmente, não tenho tempo, tá com preguiça, não vou fazer porque, não quero, sabe? Isso você comete uma negligência, você peca contra o Senhor. Então, no fim, né, a gente vê na primeira metade dessa passagem, Jesus nos incentivando a praticar boas obras, não para obtermos a salvação, mas porque somos salvos, e essas boas obras, elas demonstram a nossa fé, e elas glorificam o Pai, e elas só têm valor quando glorifica o Pai, porque se não for para a glória do Pai, elas são obras vãs, são obras vazias, né? Claro, vai beneficiar o próximo, mas ela não foi feita como fosse para Jesus. É isso que ele está querendo trazer aqui, sabe? Se essas obras não forem feitas como se fosse para Cristo, né? A gente com a mentalidade transformada, fazendo para Jesus, para a honra e glória dele, um amor genuíno produzido pelo Pai, né, pelo Espírito Santo dentro de nós, ela não tem valor. E quando ela é feita para Jesus, né, quando ela é feita para a honra e glória do nosso Senhor, e não para a nossa vanglória, e não para a glória de uma outra pessoa, mas tão somente para Cristo ser engrandecido, né, para que ele seja, é, para que ele exale de nós, para que ele brilhe através de nós, elas possuem valor eterno, meus irmãos. Elas possuem valor eterno. Então, esse é o devocional de hoje, meus irmãos. Espero que ele abençoe a vida de vocês. Espero que isso toque no coração de vocês e que isso nos motive e que isso nos incentive, seja uma ignição para nós, para que venhamos a servir o nosso próximo e que o Senhor seja honrado através da nossa vida. Vamos orar, vamos a chegar diante dele, diante sua presença, né? Pedindo a ele pela sua graça, porque somente por Cristo nós temos a capacidade de fazer isso para a honra e glória dele. Oremos? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, papai, por quem tu és. Obrigado, pai, porque o maior exemplo de serviço é o Senhor, pai. Aquele que é o próprio Deus, aquele que estava no seu trono de honra e glória e desceu aqui, sabe, desceu no nosso ambiente, fez-se como nós para nos servir. Ó Santo, nós te pedimos em teu nome para que o Senhor nos ajude, pai. Para que o Senhor nos ajude a sermos como o Senhor, pai, que cinge os seus lombos com a toalha e serve e lava os pés do nosso próximo, Senhor. Nós clamamos isso, Pai, porque nós reconhecemos, Pai, que o Senhor, Pai, é glorioso, que o Senhor tem poder para transformar o nosso coração segundo a tua imagem, ó Jesus. E nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor transforme os nossos corações, para que nós
não venhamos a fazer, Pai, a fim de que venhamos a receber aplausos, a fim de que venhamos, Pai, sermos reconhecidos como bondosos, não, Pai. Que venhamos a fazer para a honra e glória do Senhor, Pai. Porque quando nós fazemos, Pai, pensando no Senhor, Pai, quando nós fazemos, Pai, amando o nosso irmão, ó Deus, nós fazemos isso, Pai, de modo que o Senhor seja glorificado. E que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos transforme, Pai. Que o Senhor nos chame, Pai, a amar o próximo como a nós mesmos e amar o próximo como o Senhor nos amou, Pai. Obrigado, Pai, pela revelação da Tua palavra, Pai. Obrigado por esse ensinamento tão precioso, Pai, que o Senhor nos concede, Pai. E que assim possamos pôr em prática e não sermos somente ouvintes, ó Deus. É isso que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Perdoa-nos pelas muitas negligências. Perdoa-nos, ó Deus, pelos egoísmos, ó Deus. Perdoa-nos, Pai, por sermos tão falhos, Pai. E que o Senhor transforme os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe e tenham uma ótima semana. Em nome de Jesus. Até a próxima.